Este vídeo mergulha nos aspectos sombrios de um dos casos de assassinato mais notórios dos Estados Unidos. Acompanhe-me enquanto exploramos o obscuro cenário do caso JonBenét Ramsey, uma narrativa assustadora que continua a intrigar e cativar pessoas ao redor do mundo. Vamos desvendar as complexidades desse enigma, navegando pelo labirinto de evidências, teorias e perguntas sem resposta, onde a inocência foi despedaçada e sussurros de conspiração ainda pairam no ar. Ao seguir as reviravoltas desse intrigante caso, apresentaremos indícios de que um intruso pode ter sido responsável pela morte dessa inocente criança. Prepare-se para uma jornada inquietante pelo labirinto do caso JonBenét Ramsey, onde cada revelação adiciona uma nova camada a esse mistério arrepiante. Já deixa o seu like, porque agora vamos para o caso JonBenét Ramsey. Em 26 de dezembro de 1996, John e Patsy Ramsey relataram o sequestro de sua filha de 6 anos, JonBenét Ramsey, alegando ter encontrado um bilhete de resgate exigindo $118 mil. Algumas horas depois, ela foi encontrada morta em sua casa em Boulder, Colorado. O chocante assassinato de JonBenét Ramsey marcou o início de um mistério que perdura há décadas. Nos dias, semanas, meses e anos seguintes, autoridades e detetives amadores se esforçaram para responder uma pergunta crucial: quem assassinou a jovem rainha de beleza? Sob a vigilância constante da mídia, a polícia investigou centenas de suspeitos à medida que o caso se desenvolvia. Foram exploradas as vidas dos empregados domésticos, vizinhos e até mesmo pedófilos de outros estados. O caso de JonBenét Ramsey permanece sem solução, apesar de inúmeras pistas e confissões falsas. Publicamente, a vida de JonBenét Ramsey parecia extravagante, com vitórias em concursos de beleza infantil e fotos consideradas inadequadas para sua idade. Além do mundo dos concursos de beleza, a vida de JonBenét era relativamente comum. Ela frequentava a escola primária High Peaks em Boulder, Colorado, enquanto vivia com seus pais ricos e seu irmão mais velho, Burr. Na véspera de Natal de 1996, ela e sua família celebraram o Natal, que seria o último para essa pequena garota. De acordo com seus pais, tudo parecia normal quando a colocaram na cama naquela noite. Os Ramsey notaram algo estranho às 5:30 da manhã, quando Patsy encontrou um pedaço de papel na escada. Era um pedido de resgate de 2 páginas e meia. Na nota, o autor afirmava: "Temos sua filha", exigindo $118 mil para devolver JonBenét e prometendo fornecer mais detalhes até às 10 da manhã no dia seguinte. Após a descoberta macabra, o Departamento de Polícia de Boulder cometeu vários erros que comprometeram a investigação, incluindo permitir que o pai de JonBenét movesse o corpo e não conduzir entrevistas separadas com os pais. Mesmo antes de encontrar o corpo, a polícia permitiu a entrada de vários visitantes na residência, contaminando assim a cena do crime. Uma autópsia subsequente revelou detalhes sombrios sobre a morte de JonBenét, com a causa sendo asfixia por estrangulamento com trauma crânioencefálico associado. Em outras palavras, ela foi gravemente golpeada na cabeça e estrangulada. Não demorou para que John e Patsy Ramsey se tornassem os principais suspeitos, pois o corpo foi encontrado em sua casa, sugerindo assim que um parente próximo poderia ser o responsável. O valor do resgate também chamou a atenção, já que meses antes, John havia recebido $118 mil de bônus da empresa na qual trabalhava. Além disso, sua rápida contratação de um advogado levantou suspeitas. As investigações iniciais apontaram a casa dos Ramsey como o local do crime. O cordão usado para enforcar JonBenét foi feito com um dos pincéis de Patsy. O papel da nota de resgate foi retirado de um bloco de notas da casa, e a caneta usada também estava presente. Até o conteúdo do pedido de resgate levantou dúvidas,
pois correspondia exatamente ao bônus recente recebido por John. Nessa foto, vemos uma comparação da caligrafia de Patsy Rance com a carta de resgate. Contudo, à medida que a investigação avançava, alguns detetives começaram a considerar alternativas. Lou Smith, um detetive aposentado do Colorado, inicialmente suspeitou dos pais, mas à medida que investigava, começou a questionar a culpabilidade deles. Smith acreditava que um intruso havia entrado pela janela do porão, citando uma pegada de sapato desconhecida e uma possível marca de arma de choque no corpo de JonBenét. Marcas essas que nunca foram provadas como sendo feitas por arma de choque ou não. Além disso, as marcas ficavam no braço, e não no pescoço como esperado num caso como esse. Apesar disso, a maioria dos policiais de Boulder manteve os pais como principais suspeitos do caso. Smith abandonou o caso por acreditar na inocência deles. Uma teoria intrigante sugere que Burke, o irmão de JonBenét, com apenas 9 anos na época, poderia ser o responsável. Isso ganhou força após o documentário de 2016 da CBS, O Caso de JonBenét Ramsey. De acordo com o documentário, JonBenét tinha abacaxi não digerido em seus intestinos, e uma bandeja de abacaxi foi encontrada na cozinha. Burke teria preparado o lanche à meia-noite, e quando JonBenét pegou um pedaço, ele a teria golpeado na cabeça com uma lanterna. Em resposta ao documentário, Burke Ramsey processou a CBS, mas o caso foi resolvido fora dos tribunais. Se os pais ou o irmão não foram os culpados, quem mais poderia ter cometido o assassinato? A teoria mais provável, a menos que se prove conclusivamente o contrário, é a do intruso. Analise se concorda com nossas evidências de que um intruso matou JonBenét e deixe nos comentários sua opinião sobre quem poderia ser o principal suspeito. Continue assistindo até o final, quando um dos especialistas mais renomados no mundo apresenta sua visão sobre o caso. Razão número 1. A existência de evidências de abuso sexual aponta para um crime de intruso, já que é improvável que um casal conspirasse para encobrir abusos cometidos por apenas um deles. No entanto, essas evidências são ambíguas e não ficou claro se houve ou não abuso sexual. Não foram encontradas evidências de esperma, e a conclusão oficial é que o abuso sexual não pode ser descartado. Razão 2. Se os pais estivessem tentando encobrir um ataque do filho, o estrangulamento não seria o método escolhido, pois é lento, íntimo e desumano. Razão 3. A mancha de sangue nas roupas íntimas de JonBenét continha DNA de 2 pessoas que não eram da família dos Ramsey. 4. A polícia descobriu uma porta destrancada na residência dos Ramsey. 2 janelas do porão também foram deixadas abertas para a passagem de cabos de luzes de Natal. Uma janela adicional do porão estava quebrada antes do assassinato, permitindo a entrada de qualquer um na residência dos Ramsey. O acesso a essa janela foi posteriormente bloqueado. Razão 5. Nos meses anteriores ao assassinato, ocorreram mais de 100 arrombamentos no bairro dos Ramsey, e 38 criminosos sexuais registrados moravam a menos de 3 quilômetros da casa. JonBenét, devido à sua visibilidade em concursos de beleza infantil, poderia ser mais suscetível a um sequestro por um estranho pedófilo. Razão 6. Não foram encontrados vestígios de sangue na residência dos Ramsey, indicando que JonBenét provavelmente já estava morta ou perto da morte quando o trauma na cabeça foi infligido. Isso contradiz a ideia de que o estrangulamento foi usado como encobrimento após Burke agredir sua irmã na cabeça, já que o estrangulamento ocorreu antes da pancada. Razão 7. O Mindhunter John Douglas consultou a família Ramsey e acredita em sua inocência. Poucas opiniões no mundo da investigação criminal têm tanto peso quanto a de Douglas. Sua teoria é de que o assassino de JonBenét era um homem branco, relativamente jovem, com uma rixa pessoal contra John Ramsey e que planejava se vingar roubando a coisa mais valiosa para ele:
O assassinato teria sido um ato impulsivo, sem intenção de receber o resgate. Vamos conhecer agora os suspeitos mais conhecidos no caso. Michael Helgoff. Conforme relatado por Olive Gray, um investigador particular vinculado à família Rancy, um mecânico chamado Michael Helgoff surgiu como um possível suspeito no caso, pois ele tinha uma arma de choque e botas parecidas com a pegada encontrada na cena do crime. Helgoff trabalhava em um ferro velho nas proximidades, sendo mencionado por Gray como uma figura controversa envolvida em uma alegada disputa de propriedade com a família Rancy. Essa contenda teria sido um possível motivo para buscar vingança contra a família e sequestrar John Benet. Há uma teoria que sugere que, ao perceber que estava sendo considerado como suspeito, e diante da descoberta de uma pegada de bota semelhante à sua nas proximidades da residência dos Rancy, Helgoff teria optado por tirar a própria vida com um tiro no coração, evitando assim um possível confronto com as autoridades. Entretanto, vários investigadores suspeitam que ele foi assassinado por problemas não relacionados ao caso, devido à posição da arma e o uso de um travesseiro para silenciar o tiro. Sua morte ocorreu 2 dias após o promotor do distrito de Boulder anunciar Helgoff como um novo suspeito em uma coletiva de imprensa em 1997, embora as evidências de DNA tenham posteriormente inocentado Helgoff. John Mark Carr. Em 2006, John Mark Carr, um ex-professor, confessou minuciosamente ter estrangulado John Benet em 1996. Após enfrentar acusações de pornografia infantil nos Estados Unidos, Carr foi detido na Tailândia, onde vivia como fugitivo. Atualmente, com 59 anos, foi concluído que ele envolveu-se no caso ao enviar e-mails para Michael Tracy, um professor da Universidade do Colorado, que produzia um documentário sobre o caso. Quando esses e-mails assumiram uma reviravolta perturbadora, revelando a obsessão sexual de Carr por John Benet, Tracy o denunciou à polícia de Bangkok, resultando na sua detenção como um suspeito em potencial. Seu DNA não correspondeu ao perfil encontrado nas roupas de John Benet, levando à sua libertação após ser levado a Boulder para interrogatório. A suposta implicação de Carr ganhou destaque internacional, gerando um frenesi na mídia mundial. No entanto, ele foi posteriormente descartado como suspeito, sendo considerado um pedófilo em busca de notoriedade e fama. O ex-suspeito reside atualmente no noroeste do Pacífico sob um novo nome e uma nova identidade de gênero. Gary Oliva. Gary Oliva, com 32 anos na época, era um agressor sexual reconhecido que residia em Boulder, Colorado, quando o estrangulamento de John Benet foi descoberto, indicando um possível caso de agressão sexual. Em 2000, durante sua prisão por acusações relacionadas a narcóticos, a polícia encontrou um recorte de revista de John Benet Rancy em sua mochila. Apesar de ter sido libertado, as suspeitas persistiram. Holly Gray referiu-se às conexões de Gary com John Benet como uma descoberta impactante e criticou o departamento de polícia de Boulder por não considerar um suspeito mais substancial. Pouco depois, o amigo de escola de Gary, Michael Vail, corroborou a suspeita de Gray com uma declaração afirmando que pouco após o assassinato, Gary ligou angustiado para ele confessando ter machucado uma menininha. Vail também compartilhou com um repórter seu desconforto com a semelhança entre os nós usados para criar o garrote que estrangulou John Benet e os utilizados em um incidente em que Gary tentou estrangular sua própria mãe com um fio de telefone. Gary também foi alvo de especulações que o vinculavam a uma teoria relacionada às marcas encontradas no corpo de John Benet e uma arma de choque que ele possuía na época da sua prisão inicial. Embora tenha sido inocentado por testes de DNA no caso de John Benet, posteriormente enfrentou acusações de 2 crimes de exploração sexual de menores por possuir pornografia infantil.
Anos depois, ele confessou por carta ao amigo Veio que matou a menina acidentalmente. Em uma das correspondências obtidas pelo The Daily Mail, Gary Oliva escreveu: John Benet transformou completamente minha vida e removeu todo o mal de mim. Eu percebi que estava errado em matar outras crianças. Ainda assim, por acidente ela morreu e foi minha culpa. No entanto, a polícia do Colorado não se convenceu totalmente da confissão de Gary. Apesar de confissões, pistas e teorias, as autoridades não estão mais perto de resolver o caso hoje do que estavam em 1996. Décadas após o assassinato, a pergunta persiste: quem assassinou John Benet Ramsey? O tempo dirá se obteremos uma resposta definitiva. No entanto, a mãe de John Benet, Patsy Ramsey, não terá a chance de saber, pois a mesma faleceu em junho de 2006 devido a complicações relacionadas a um câncer no ovário, aos 49 anos. Por enquanto, a verdade completa sobre a morte de John Benet Ramsey morreu tragicamente com ela. Curioso para saber mais sobre mistérios intrigantes? Não perca nenhum detalhe. Inscreva-se agora no canal Crimes Sombrios e junte-se à comunidade que explora os enigmas mais fascinantes. Não deixe de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para receber atualizações assim que um novo vídeo for lançado.